E se eu te dissesse que o cérebro que você tem hoje não é exatamente o mesmo cérebro que você tinha há alguns anos? Pode parecer estranho, mas a ciência descobriu algo fascinante. O cérebro humano está em constante transformação. Ele muda, se adapta e se reorganiza ao longo da vida. Cada experiência que você vive, cada habilidade que aprende e até os pensamentos que você repete com frequência deixam marcas reais dentro da sua mente. Para ter uma ideia de como isso é impressionante, estudos mostraram que taxistas de Londres, que passam anos memorizando milhares de ruas da cidade, podem desenvolver uma região do cérebro ligada à memória espacial mais desenvolvida do que a média das pessoas. Ou seja, apenas o ato de navegar diariamente pela cidade foi capaz de alterar fisicamente o cérebro dessas pessoas. Essa capacidade extraordinária de adaptação tem um nome na ciência: neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de modificar suas conexões neurais ao longo da vida. Em outras palavras, significa que o cérebro se reorganiza constantemente de acordo com aquilo que fazemos, aprendemos e experimentamos. Durante muito tempo, porém, acreditou-se que isso não era possível. Ao longo de grande parte do século XX, muitos cientistas defendiam a ideia de que, depois da infância ou da adolescência, o cérebro mais humano se tornava praticamente fixo. As conexões formadas naquele período permaneceriam quase inalteradas pelo resto da vida. Mas as pesquisas das últimas décadas começaram a mostrar algo completamente diferente. O cérebro não é um sistema rígido. Ele é dinâmico. Ele aprende com a experiência. Ele se adapta ao ambiente e continua mudando ao longo de toda a vida. Isso acontece porque os neurônios, as células do cérebro, estão constantemente se comunicando entre si por meio de conexões chamadas sinapses. Cada pensamento, cada memória e cada habilidade dependem dessas redes de comunicação. Quando repetimos um comportamento ou um pensamento muitas vezes, as conexões envolvidas naquele processo começam a se fortalecer. É como se o cérebro estivesse criando um caminho dentro de uma floresta. No começo, atravessar esse caminho exige esforço. A vegetação está fechada, o terreno é difícil. Mas quanto mais vezes você passa por ali, mais claro o caminho se torna. Com o tempo, ele vira uma trilha fácil de percorrer. Algo parecido acontece dentro do cérebro. Um dos princípios mais importantes que explica esse processo foi proposto pelo psicólogo Donald Hebb. Ele formulou uma ideia que se tornou um dos pilares da neurociência moderna. Quando neurônios são ativados juntos repetidamente, eles tendem a se conectar entre si. Em termos simples, isso significa que aquilo que você repete fortalece circuitos dentro do cérebro. E isso ajuda a explicar algo que todos nós experimentamos no dia a dia: os hábitos. Pense em algo simples como aprender a dirigir. No início, tudo exige atenção. Você precisa pensar no volante, no pedal, nos espelhos, na velocidade, nas regras de trânsito. Parece muita informação ao mesmo tempo. Mas depois de algum tempo, dirigir se torna quase automático. Você conversa, ouve música e mesmo assim continua dirigindo. Isso acontece porque o cérebro transforma comportamentos repetidos em padrões eficientes. Uma região chamada basal ganglia ajuda justamente nesse processo de transformar ações repetidas em hábitos automáticos. E existe uma razão muito prática para isso. O cérebro humano consome muita energia. Mesmo representando apenas uma pequena parte do peso do corpo, ele pode consumir cerca de 20% da energia que usamos diariamente. Por isso, ele está sempre tentando tornar os processos mais eficientes. Transformar comportamentos repetidos em hábitos é uma forma de economizar energia.
Mas a neuroplasticidade não envolve apenas o fortalecimento de conexões existentes. Existe outro processo igualmente importante acontecendo dentro do cérebro. Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que o cérebro adulto não era capaz de produzir novos neurônios. Hoje sabemos que isso não é totalmente verdade. Pesquisas mostraram que em algumas regiões específicas do cérebro, como o hipocampus, novos neurônios podem surgir mesmo na vida adulta. Esse processo recebe o nome de neurogênese. Essa descoberta mudou profundamente a forma como entendemos o cérebro humano. Mas existe outro aspecto da neuroplasticidade que muitas pessoas não conhecem. O cérebro não apenas cria conexões, ele também elimina aquelas que não são usadas. Esse processo é conhecido como poda neural. Quando usamos um circuito neural com frequência, ele se fortalece. Mas quando deixamos de usar determinado caminho por muito tempo, o cérebro começa a enfraquecer essa conexão. Com o passar do tempo, ela pode até desaparecer. Por isso existe um princípio muito conhecido na neurociência: use ou perca. Aquilo que você pratica tende a se fortalecer. Aquilo que você abandona tende a enfraquecer. Isso significa que nosso cérebro está sendo constantemente moldado pela forma como vivemos. Aprender algo novo muda o cérebro. Estudar um assunto diferente cria novas conexões. Praticar um instrumento musical altera áreas relacionadas ao movimento e à audição. Aprender um novo idioma ativa diferentes redes neurais. Essas mudanças não são apenas teóricas. Elas podem ser observadas fisicamente com exames modernos de imagem cerebral. Estudos com músicos mostram que áreas do cérebro responsáveis pela coordenação motora e percepção auditiva podem se tornar mais desenvolvidas após anos de prática. Pesquisas com pessoas bilíngues mostram mudanças em regiões relacionadas à linguagem e ao controle cognitivo. Em outras palavras, aprender algo novo não muda apenas o que sabemos, ele muda o próprio cérebro. Outra descoberta importante da ciência moderna é que não somos determinados apenas pelos nossos genes. Durante muito tempo, acreditou-se que nossas capacidades estavam praticamente definidas pela genética. Hoje sabemos que os genes influenciam predisposições, mas não determinam completamente quem nos tornamos. Experiências, ambiente, aprendizado e comportamento também desempenham um papel fundamental na forma como o cérebro se desenvolve. Isso significa que a forma como vivemos pode influenciar a maneira como nosso cérebro se organiza ao longo do tempo. Mas existe um detalhe importante que muitas pessoas não percebem. A neuroplasticidade não funciona apenas para coisas positivas. O cérebro aprende tudo o que é repetido. Se uma pessoa vive constantemente em estados de estresse intenso, ansiedade ou medo, esses circuitos também podem se fortalecer. Da mesma forma, hábitos negativos também criam caminhos neurais fortes. O cérebro não distingue automaticamente se um padrão é bom ou ruim. Ele simplesmente reforça aquilo que acontece com frequência. Por outro lado, experiências positivas também podem fortalecer circuitos saudáveis. Exercícios físicos, aprendizado constante, boas relações sociais, sono de qualidade e práticas de atenção plena ajudam a estimular processos que favorecem novas conexões neurais. Uma das obras que ajudou a popularizar essa ideia foi escrita pelo psiquiatra Norman Doidge, no livro O Cérebro que se Transforma. Nesse trabalho, ele apresenta diversos casos reais de pessoas que conseguiram reorganizar funções cerebrais após acidentes, lesões e traumas neurológicos. Essas histórias mostram algo extraordinário. O cérebro humano possui uma capacidade de adaptação muito maior do que imaginávamos.
Existe também um exemplo histórico curioso sobre como limites podem ser quebrados. Durante décadas, acreditava-se que era impossível um ser humano correr uma milha em menos de 4 minutos. Muitos especialistas acreditavam que o corpo humano simplesmente não suportaria esse ritmo. Mas em 1954, o atleta britânico Roger Bannister conseguiu completar essa distância em menos de 4 minutos. Depois disso, vários outros atletas começaram a alcançar o mesmo feito. Quando algo considerado impossível se torna realidade, nossa percepção de limites também muda. E talvez essa seja uma das reflexões mais importantes quando falamos sobre o cérebro humano. O cérebro não é apenas o órgão do pensamento. Ele é um órgão de adaptação. Ele aprende com a experiência. Ele responde ao treinamento. Ele se reorganiza ao longo da vida. Cada habilidade que você desenvolve, cada conhecimento que adquire e cada hábito que pratica deixam marcas nas conexões neurais que formam quem você é. De certa forma, o cérebro que você tem hoje é resultado daquilo que você repetiu ao longo da sua vida. E isso leva a uma pergunta muito interessante. Se o cérebro muda com aquilo que repetimos todos os dias, que tipo de pensamentos, hábitos e experiências você está treinando no seu cérebro agora? Deixe aqui nos comentários o que mais chamou sua atenção sobre a neuroplasticidade. Sua reflexão pode ajudar outras pessoas que também estão explorando esse tema. E se você gosta de conteúdos sobre ciência, mente humana e desenvolvimento pessoal, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. Aqui nós exploramos ideias e descobertas que ajudam a entender melhor como o cérebro funciona e como podemos desenvolver nosso potencial ao longo da vida. Nos vemos no próximo vídeo.